Aqui estamos mais uma vez para refletir na palavra do Senhor, para ler a sua palavra e aprender dela de como podemos lidar com as dificuldades, com a nossa vida que estamos vivendo aqui. Hoje nós vamos falar sobre um tema que é muito sério. Muitas pessoas têm sofrido, têm sido levadas a se abaterem e algumas até se destruíram devido a essa tal depressão. A nossa leitura hoje vai estar em Jonas capítulo 4, versículo 1 ao versículo 11. Mas Jonas ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que promete castigar, mas depois se arrepende. Agora, Senhor, tira minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu: Você tem alguma razão para essa fúria? Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade. Ali, construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor. E Jonas ficou muito alegre. Mas, na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta, de modo que ela secou. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas, a ponto de ele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse: Para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: Você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele: Sim, tenho. E estou furioso a ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse: Você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado nem a tenha feito crescer? Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120.000 pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? O que estava causando essa tristeza no coração de Jonas? Mas Deus deu uma grande lição a ele para entender que era necessário salvar aquelas pessoas, mesmo sendo pessoas más que estavam vivendo no caminho errado. E todos nós que lemos o texto, a leitura do profeta Jonas, a gente vai entender que o povo se arrependeu. E Jonas estava triste devido à situação de que Deus iria perdoar aquele povo. São tantos motivos para a pessoa ficar abatido. E nesse momento você pode pensar: mas isso era uma coisa tão boba? No meu tem um motivo de estar depressivo porque minha situação é muito pior do que a de Jonas. A doença do século é a depressão. E na Bíblia, esse estado do ser humano não é novidade. Jonas estava vivendo um conflito interno e terrível. As coisas não aconteceram como gostaria, então ele se abateu e desejou a morte. Alguém pode pensar: Jonas foi muito fraco? Ou ainda: eu tenho razões para estar pior do que Jonas. Não é isso, muitas vezes? Não só nesse caso, mas em muitos outros casos, você vê pessoas passando por dificuldades em alguma situação e você se iguala àquela pessoa e coloca-se na mesma posição e diz: eu estou passando por situação pior do que aquele indivíduo. Pensamentos assim são egocêntricos, desmerecer a dor alheia e divergem dos ensinamentos de Jesus. As dores não podem ser medidas e comparadas. No texto de hoje, Jonas ficou descontente porque Deus perdoou o povo de Nínive. Então o Senhor lhe pergunta: quais as razões que o levaram a esse estado?
Isso nos ensina que existem fatos, conscientes ou não, que nos afetam e que tais razões precisam ser analisadas, descobertas e tratadas o mais rápido possível. Os motivos para a depressão de Jonas, ao ponto de desejar a morte, são contadas no capítulo anterior e, como o tempo é curto, vale a pena você ler também para compreender. Vemos como Deus trabalhou as razões de Jonas nos versículos 6 e 11 do nosso texto de hoje. Também podemos apresentar suas dores diante do Senhor, pois Ele cuida de nós. E sendo Deus que dá sabedoria ao homem para dominar a ciência, também podemos recorrer à medicina e à psicologia, talvez a medicamentos. Assim como Jonas, o salmista estava passando por um tempo depressivo e descreveu a aflição e a tristeza de sua alma, como lemos lá no versículo de destaque. Se você está acompanhando a programação desde o início, você deve ter ouvido o versículo de destaque de hoje, quando o salmista diz: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Nós devemos partir desse ponto, meus irmãos. Muitas vezes, quando nós nos encontramos abatidos, devido às circunstâncias da vida, algum problema que vem acontecendo, alguma dificuldade, não se deixe abater. Recorra rapidamente à presença do Senhor, à sua palavra, à oração. Procure os irmãos, procure pessoas que podem te ajudar a conversar com você e te ajudar a entender que existe um Deus que não quer que nós pereçamos, mas que Ele quer nos salvar e quer nos levar para a sua presença na eternidade. Então não faz sentido muitas vezes nós nos deixarmos abater e se isolarmos ao ponto de cair numa depressão profunda, porque deixamos aquilo dominar o nosso coração, a nossa mente. Esse texto que o salmista fala, vale a gente lembrar também o texto em que o Jó, lá no Jó, capítulo 19, versículo 25, acho que muitos aqui conhecem a história dele, que toda a sua família foi morta, seus filhos, só restou sua mulher, seus bens foram tirados dele, a doença tomou conta do seu corpo. Mas no texto de Jó 19, 25 ele diz: eu sei que meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Essas palavras são palavras de pessoas que realmente conhecem Deus e têm intimidade com Deus. São pessoas que dedicaram a se fortalecer no Senhor, colocaram sua esperança na rocha eterna. E é por isso que nós alertamos: não brinque com o inimigo. Se fortaleça através da palavra de Deus, lendo-a todos os dias. Não pare de ler a Bíblia. Não pare de orar, não deixe de ir na igreja, não pare de se reunir com os irmãos como igreja. É importante nos fortalecermos para não sermos dominados pelo inimigo. O texto que o salmista diz em Salmo 42, versículo 11, ele estava com sua alma abatida e triste. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a tua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Finalmente, ele mesmo encontra uma solução nesse texto. Por sua esperança em Deus, a pergunta sugerida do texto é: ao colocar a esperança em Deus, como isso ajudaria alguém em estado depressivo? Quando colocamos nossa esperança em Deus, fechamos a porta para a depressão. Não há lugar, não tem como dividir. A esperança sugere que uma coisa muito desejada pode acontecer e se tornar realidade. A esperança de quem crê no Senhor está no fato de que a boa obra que Ele começou vai se consumar, uma vez que esta confiança não é transitória, mas eterna. Crer em Deus abre possibilidades para lidar com qualquer situação na vida, inclusive a depressão. A depressão é uma doença que deve ser tratada. Apresentar suas dores diante de Deus é um bom ponto de partida. Comece por aí. Se você está se sentindo abatido,
Já começou a sentir sentimentos ruins em você? Faça como o salmista falou aí. Por que você está abatida e triste, ó minha alma? Busque o Senhor. Se dedique a andar com o Senhor. Procure um especialista que teme o Senhor. Procure a cura. Ela é possível. Lembre-se que o diabo, nosso adversário, procura uma brecha em nossa vida para nos destruir. E se ele procurar e encontrar, pode ter certeza que ele vai se infiltrar ali e vai tentar te abater. Eu gostaria de compartilhar um texto com vocês de Efésios capítulo 4, versículo 17 em diante, que diz: assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos do entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, da velha pessoa, velha natureza, que se corrompem por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e de revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Veja bem, não é só a imagem e semelhança, mas não é só a imagem, mas a semelhança, ser parecidos com Deus, irmãos. Precisamos ter o mesmo sentimento de adoração, de santidade, desejo de ser santo, porque isso não vai dar lugar ao inimigo fazer farra em nosso coração, em nossa mente. No versículo 25 e 26, 25 em diante, ele diz: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem as suas iras antes que o sol se ponha. E o versículo 27, um versículo muito importante, para você sempre lembrar quando vier alguma coisa na sua vida para tentar te desanimar. O versículo 27 diz: e não deem lugar ao diabo. Não deem lugar ao diabo. Quando abrimos a brecha para o diabo fazer farra em nós, ele vai nos destruir. No versículo 28 em diante diz: o que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenham o que repartir com os que tiverem necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da sua boca, mas apenas o que for útil para edificar os outros conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. E por fim, irmãos, nos versículos finais, que devemos talvez até decorá-los e vivermos isso aí: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo Jesus. A depressão, ela não vai chegar impactando você de uma vez como alguém que joga algo em você, mas ela vai aos poucos dominando a nossa mente e a nossa vida. Então não dê lugar ao diabo. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. A pergunta é: como que isso acontece? Quando você deixa de orar, quando você deixa de ler a Bíblia, quando você deixa de congregar com os irmãos e ir para a igreja, quando você deixa de adorar a Deus, o diabo vai dominando a nossa mente. E aos poucos vamos enfraquecendo ao ponto de estar na depressão, na obscuridade, no escuro, na solidão. Portanto, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. E se você está me ouvindo, já está na situação de depressão, busque em primeiro lugar Deus. Comece a ler a palavra do Senhor, mesmo sem vontade, mesmo se você não tem vontade de orar, ore. Leia a palavra de Deus aos poucos, assim como aquela depressão foi te dominando, o Espírito Santo vai
assumindo a sua vida. E com isso, procure ajuda das pessoas também. Há profissionais de saúde, há medicamentos, mas primeiramente busque Deus. Comece a orar, comece a ler a palavra do Senhor, comece a procurar algo que seja do Senhor para preencher a sua vida. Pai nosso Deus, nós estamos aqui mais uma vez nessa manhã para ser gratos a Ti. Gratos pelo Teu Espírito Santo, que vem nos ajudando na nossa caminhada, vem nos clareando a mente, iluminando o nosso caminho, nos mostrando o caminho que devemos seguir. Eu quero te apresentar nesse momento as pessoas que estão em estado de depressão, de tristeza profunda, porque perderam o sentido e o desejo de viver. Eu sei que o Teu Espírito Santo está aqui nesse momento para fortalecer a cada um de nós. E eu peço que o Senhor esteja ajudando essas pessoas que estão nos ouvindo nesse momento, nesse estado que o Senhor tem poder, porque o Senhor nos formou do pó da terra. Então o Senhor tem poder para restaurar todos aqueles que querem ser restaurados. Portanto, eu te peço que o Senhor ajude-os a sair desse sentimento, dessa tristeza, dessa doença, desse mal, para uma nova vida com Teu Filho Jesus. Eu te peço pelos que estão tendenciosos, já caindo nessa situação, devido às suas fraquezas, que vêm sendo possuídos pelos seus maus pensamentos, que o Senhor já ajude-os a sair desse sentimento e veja a luz do Teu Filho Jesus, veja a esperança naquela cruz, quando o Teu Filho Jesus derramou o seu sangue para nos dar a vida eterna. Porque em Jesus nós podemos ter vida em abundância, não essa vida medíocre, vida que vivemos aqui por poucos anos que temos, e muito maus. Mas com o Senhor nós temos vida em abundância, vida eterna. Nós queremos declarar nesse dia, nessa manhã, que o Senhor tem domínio sobre todas as coisas, e o Senhor pode mudar a nossa história. Abençoe-nos, abençoe cada ouvinte que está nos ouvindo nessa manhã, dando a cura, dando a proteção, dando a presença do Teu Espírito Santo para fortalecê-los na sua caminhada. Nós agradecemos e pedimos, Senhor, em nome de Teu Filho amado Jesus. Irmãos, e uma coisa eu falo para vocês: se você conhece Jesus, um dos grandes remédios para você não sentir fraco é falar do seu amor para as pessoas que estão ao seu redor. Assume esse compromisso, assume o compromisso de falar de Jesus para aqueles que não conhecem ainda. É um grande remédio para não dar lugar a pensamentos e sentimentos ruins. No mundo que sufoca, evoca, canta, toca e sai. Vai e anuncia a paz. Vai e anuncia a paz. Aos homens que carentes, descrentes do amor maior, vai e anuncia a paz. Vai e anuncia a paz.
Há muitos que perdidos pro fim caminham sem saber, vão sem ouvir da paz, sem conhecer a paz. Será que não nos pesa deixar que morram sem saber que só Jesus é paz, que só em Cristo a paz?